Como já havia dito, o tema da nossa aula de hoje é louvor e adoração, né? Então, antes de iniciar, a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse domingo lindo, ensolarado em Piracicaba. Que o Senhor possa guiar as minhas palavras, que nada possa sair de mim mesmo, Senhor, mas que o Santo Espírito use a minha vida para que eu possa aprender, para que eu possa ensinar, que eu possa ensinar aos meus colegas, aos meus irmãos. Te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. Então, na nossa aula de hoje, nós teremos alguns assuntos, né, relacionados a louvor e adoração, né? Então, nós vamos ter uma parte introdutória do que é louvor e adoração. Vamos falar um pouquinho sobre a história do louvor e adoração, o que é louvor, né? Como louvar, os resultados do louvor, o que é adoração, os tipos de adoração e influência da música. Esses serão os temas que nós iremos desenvolver na aula de hoje, né? Então vamos dar início ali pelo texto, nosso texto base, né? Nosso texto base, procure aí na sua Bíblia, o livro de Salmos 148. Nós vamos ler esse salmo inteiro. Salmos 148. Então, lá em Salmo 148 diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, Senhor, irmãos, esse salmo aqui é um salmo muito famoso, né? Um coro de aleluias aqui, de exaltação ao nosso Deus, né? E em seguida, a gente vai falar que o versículo que nós temos que decorar no dia de hoje, que é o Salmos 95:6, não precisa abrir, é um versículo somente, que diz assim: Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, né? Então, o tema louvor e adoração, né, é um assunto da mais alta importância, porque ele está afeto à vida de todas as pessoas, né? Na história, todos em todo o tempo louvam e adoram algum Deus, né? Mas nós vamos falar sobre louvor e adoração ao Deus vivo, né? Ao Deus verdadeiro, aquele que é, que era e que será para sempre, né? A Trindade, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A quem todo ser humano deve tributo, né? Honra e glória para sempre. Então, primeiramente, nós vamos falar brevemente, né? Citar, na verdade, alguns poucos versículos que falam da história da música
da criação da música na Bíblia, né? Então, a música ela sempre teve, né, um papel importante na adoração a Deus. Então, lá em Jó 38:7, né, Jó 38:7, está escrito assim, né, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os seus filhos se rejubilavam no início da criação. Então, desde o princípio, de antes de nós, né, seres humanos, né, já havia adoração a Deus, né? As estrelas, os astros, né, do céu já adoravam a Deus mesmo antes da nossa existência, né? Durante a nossa existência, né, lá em Gênesis 4:21 a 22, vamos abrir lá, Gênesis 4:21 a 22. Lá em Gênesis 4:21 a 22, né, nós vamos poder ver o princípio da criação da música por nós humanos. O primeiro registro na Bíblia da criação da música diz assim: o nome do seu irmão era Jubal, e foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, né? Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, Enfim, na verdade é o versículo 21, né? Então, os descendentes de Caim, né, lá dos irmãos Abel e Caim, descendentes de Caim, né, é onde nós encontramos o primeiro registro de invenção de um instrumento musical na Bíblia, né? E o primeiro registro que nós temos na Bíblia de algum cântico de adoração, né, foi lá por Moisés, né, Miriam, os filhos de Israel, as mulheres que, né, tocaram pandeiros, dançaram, entoaram cânticos, né, logo após a libertação do Egito. Nós podemos encontrar isso lá em Êxodo 15:1. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 1. Está escrito assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo, né? E por aí vai até o verso 18, né? E daí no verso 20, aliás, 19, perdão. E daí no verso 20, nós temos ali a canção de Miriam, né? A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então aqui nós podemos ver o primeiro registro de cânticos de adoração a Deus na Bíblia, né? Então essa é uma breve história da Bíblia, aliás, da música, do princípio da música registrado na Bíblia, tá? Então, agora vamos à definição, né, do que vem a ser louvor. Nós vamos dividir louvor e adoração, né? Então,
A gente vai tratar aqui, deixa eu ver que eu me perdi. Ah, tá aqui, ó. O que é louvor? A palavra louvor significa comumente elogio, exaltação verbal que se faz a outra pessoa. Assim, o louvor pode ser a Deus e também a uma pessoa humana. Nesse último sentido, é que encontramos o louvor da mulher virtuosa. Está lá em Provérbios 31:28, né? Então, nesse louvor à mulher virtuosa, muito lindo, aliás, a gente vai dar uma lida nele, nós temos um exemplo de um louvor, uma exaltação a uma pessoa, na verdade, a todas as mulheres, né? Então, Provérbios 31:28. Vamos dar uma lidinha, ó. É muito bonito. Na verdade, a gente vai ler a partir do 10. Na Bíblia está descrito assim: o louvor da mulher virtuosa, né? Esse aqui é o famoso Eshet Hayil, que os israelitas, né, judeus, eles durante a cerimônia do Shabat, né, essa era parte da rotina, né, do ritual da cerimônia do Shabat. Tem, lógico, lá outras coisas, né, as comidas, né, o cálice de vinho, a bênção e tal, mas em todos os Shabats eles oferiam, né, o louvor à mulher virtuosa, que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga, e assim vai. É uma ode aqui à mulher virtuosa, a todas as mulheres. Parabéns até a todas as mulheres. Na Bíblia não tem nenhuma ode ao homem virtuoso, mas tem uma ode à mulher virtuosa. Parabéns. Então, louvar é bem dizer, é falar bem, é elogiar uma pessoa, né, e suas qualidades, ou a Deus, né? O professor Faustini, um eminente músico batista no Brasil, definiu o louvor como uma explosão de dentro para fora, uma resposta ao reconhecimento dos poderes e grandezas de Deus, né? Como diz lá o Salmos 152, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Então, louvar é bem dizer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, né? O livro dos Salmos, por exemplo, né, é o livro dos louvores, né? Aliás, esse é o nome dele, né, na língua hebraica. E nós somos chamados a oferecer a Deus, através de Jesus Cristo, um sacrifício de louvor, né, que é fruto dos nossos lábios que confessam, né, o seu nome. Agora, indo para o próximo tópico, né, como louvar a Deus. Então, o louvor a Deus pode ser quanto a atitudes externas. O louvor pode ser coletivo, portanto organizado, planejado, treinado, assim como era dos levitas, né, os músicos no templo. Ou espontâneo, individual, como o cântico de Miriam, de Moisés ou de Davi. No Novo Testamento não há menção de trabalho organizado de louvor na igreja primitiva, mas há espontâneo. Isso não nos impede de ter louvor organizado na igreja, e na verdade nós temos, né? O louvor de Paulo e Silas na prisão, por exemplo, foi um exemplo no Novo Testamento de louvor espontâneo. Mas a história mostra que a igreja incorporou o louvor através de cânticos em seus cultos desde muito cedo.
Tanto que os evangélicos são conhecidos como um povo que canta. Ainda falando em relação ao exterior, né? Pode-se louvar a Deus saltando. Você pode encontrar esse registro lá em Atos 3, de 8 a 9. Vamos dar uma lida lá. Atos 3, de 8 a 9. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo ele a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmolas assentado à frente da porta formosa, e se encheram de admiração e assombro porque isso lhe aconteceram. Aqui é o registro da cura, né, de um manco, né, de uma pessoa que não andava, né? Pode-se louvar, né, levantando as mãos. Neemias, livro de Neemias 8:6. Vamos ler lá. Travou minha Bíblia. Que legal. Só um minutinho, pessoal, que travou a minha Bíblia aqui. Agora sim. Neemias 8:6. Diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Se louvar a Deus dançando. 2 Samuel 6,14. Vamos lá. 2 Samuel 6,14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Legal. Então o cântico, né, sempre esteve presente no louvor. E a palavra salmo significa, né, no hebraico, uma ode adaptada à música. Agora vamos para o item B, né? Louvor quanto a atitudes interiores. O crente deve ter sempre uma atitude de reverência. O louvor não pode ser só de lábios, mas deve vir do coração. Deve ser feito conscientemente, tanto quanto em espírito, através do uso do dom de línguas, por exemplo, né? E o louvor deve ser espontâneo, né, impulsionado por uma alegria interior. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver lá, Mateus 15:8. Mateus, livro de Mateus, capítulo 15, verso 8. Diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui a importância, né, de não cantar só, estou cantando uma música aqui, estou agradando a Deus, né? Se não for feito de coração, você não está agradando a Deus. Outro exemplo aqui, Isaías 29:13. Livro de Isaías 29:13. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, o povo só repete aquilo que os outros estão fazendo, mas na verdade o coração dele está distante de mim. Não deve ser assim. Agora vamos para o próximo tópico, né? Resultado do louvor. O louvor, aliado a uma vida comprometida com Deus e com oração, traz resultados surpreendentes, né? Por exemplo, foi a louvar que o povo de Israel, com Josafá, concretizou grande vitória sobre os inimigos.
Vamos dar uma olhada nisso? 2 Crônicas 20, 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 19. A gente vai ler até o 24. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá, o rei Josafá, em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos eles, começando a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de monte Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto e olha para o deserto, procurou ver multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Ou seja, eles chegaram para a guerra após ter ordenado o rei que colocasse, os músicos à frente, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Quando chegaram para a guerra, Deus tinha colocado confusão entre os inimigos, e um inimigo acabou matando o outro, não sobrou ninguém. A guerra tinha acabado antes de começar, graças a Deus. Através do louvor que reconhecemos Deus no seu verdadeiro lugar e colocamos no seu trono. Vamos ler um pouco sobre essa frase. 2 Crônicas 5:12. 2 Crônicas 5:12. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Vamos ler outro exemplo. Vamos lembrar um pouco esse aqui mesmo. Quando em uníssono, um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ou seja, eles começaram a louvar a Deus, e de repente a glória de Deus se fez presente naquele local. Muito legal. Vamos ver outro exemplo. Foi também quando Paulo e Silas cantavam que foram abertas as portas da prisão. Esse aqui também é um exemplo maravilhoso. Está lá em Atos 16:25. Vamos lá ler. Livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto,
que sacudiu os alicerces da prisão. Então abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos os presos. Muito interessante essa história, né? O louvor é uma atividade da terra e uma atividade do céu. A gente pode ver isso em Apocalipse. Participemos desde já dessa atividade que os anjos e os santos têm diante de Deus no céu. E vamos nos lembrar de que o louvor a Deus deve ser apresentado como de melhor forma, de melhor qualidade, com arte, com júbilo e principalmente com o coração. Muitos se dedicam a fazer o melhor para o mundo, no seu trabalho, na sua escola e para Deus. A gente também deve fazer o melhor. Agora vamos para a segunda parte da aula, que é a definição de adoração, né? Então, a gente já fez esse estudo de maneira bastante resumida sobre o louvor. Vamos para a próxima etapa. Só um minuto. Desculpa, estou com uma alergia. Mas vamos lá. Significado da palavra adorar. A palavra adorar vem da língua hebraica, né? E esse termo vem da origem prostrar-se. Então isso está relacionado com a atitude do adorador, né, dos antigos adoradores, de se prostrar diante, né, dos seus deuses. Também tem um outro sentido no hebraico, né, que é de beijar a mão, que é um costume antigo, né, de veneração aos soberanos, né, aos reis, pessoas de importância, né. Então a pessoa que age, né, em forma de adoração, né, ela está demonstrando estar submissa, né, pronto para trabalhar para outra, pronto para ser escravo da outra pessoa, né. Então uma ação de reverência, de submissão, né. Então a maneira exterior de adorar, prostrando-se, é muito comumente citada na Bíblia. Muitas vezes é dito no Velho Testamento que alguém adorou prostrando-se. No Novo Testamento isso também acontecia, né? Hoje em muitos lugares, especialmente no Oriente, é costume adorar prostrando-se. Os muçulmanos são um exemplo, né? Eles se prostram 3 vezes ao dia com o rosto na direção da cidade sagrada deles, que é Meca. E vamos ver aqui os tipos de adoração. Destacamos 2 tipos de adoração: estática e dinâmica. Então, a estática é aquela que se faz em lugares próprios e determinados, como no templo, no seu lugar secreto, né, no seu quarto, né, com atitudes já previamente estabelecidas, né, de pé, sentado, prostrado, de joelhos. Na adoração estática, usa-se uma liturgia, né, uma rotina da igreja, do culto, canta-se, toca-se instrumento, enfim, é algo entre o adorador e Deus. A gente chama de estática, por assim dizer, porque a pessoa está parada, ela está num local, ela foi até um local com esse propósito. Exemplos de adoração estática são o leproso que voltou e prostrou-se aos pés de Jesus, né, após ter sido curado. O homem cego, né, de nascença, que foi curado por Jesus também, depois que encontrou Jesus, que procurou por Jesus, se prostrou, né? Então nós estamos nos enquadrados na adoração estática, né? Quando nós estamos, por exemplo, na igreja, né, cantando em conjunto lá com todos os irmãos, né? Quando a gente está orando no nosso quarto, né? Quando a gente está louvando a Deus no nosso quarto, né? Enfim, a adoração dinâmica, letra B, né? Ela se entende como uma adoração com a vida, com as nossas ações, né? Nós somos chamados para ter momentos, não momentos de adoração, mas uma vida de adoração, né? Essa é a oração dinâmica, é a adoração que nós vivemos através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, né? Então a palavra adoração, como a gente já viu um pouco atrás,
ela inclui o sentido de serviço. Né? O adorador é uma pessoa que serve a Deus, ele é um servo, um escravo de Deus. Né? Isso é levado em conta mesmo quando se oferece a outra pessoa um copo d'água, né? Uma atitude simples. Pode-se dizer que você fez isso para o Senhor, isso está perto na Bíblia, né? É quando aquela descrição que as pessoas chegaram aos céus e Jesus fala para eles que eles são bem-vindos, né? Porque porque eles fizeram bem ao Senhor, e daí um dos que estavam só perguntou: Senhor, não te conheço, nunca fiz bem a você. E daí Jesus responde: quando deste de comer e de beber a estes pequeninos, fizeste a mim, né? Então, da mesma forma, né, nós também, quando fazemos o bem, né, às pessoas, é como se nós estivéssemos fazendo isso ao próprio Deus, a Jesus, né? Vamos lá. Se você dá oferta, o seu dízimo, isso é uma adoração com a sua vida. Quando você fala sobre Deus a uma pessoa, né, isso é adoração com a vida, né? As palavras que saem da sua boca, né, palavras de edificação, né, são adoração, né, dinâmica. Enfim, você viver em prol de Deus é a sua adoração dinâmica, né? Isso é realmente a parte mais importante da adoração. A gente já viu 2 exemplos aí, talvez mais na Bíblia, onde Deus falava: olha, esse povo, eles têm um exterior de pessoas que me louvam, que me adoram, mas o coração deles está distante de mim, né? Isso é realmente a parte mais importante da nossa adoração, né? Ser guiado através do Espírito Santo, né? Tendo a atuação do Espírito de Deus na nossa vida, para que a gente possa adorar Ele com atitudes, né? E agora a gente vai para o item 3 aqui, verdadeiros adoradores, né? Porque realmente, como a Bíblia diz, Deus procura verdadeiros adoradores, né? Está lá em João 4:23, vamos dar uma lida lá, João 4:23. Um trecho lindíssimo da palavra de Deus, é quando Jesus se encontra lá com a mulher samaritana, né? Para quem não conhece o contexto da coisa, os judeus odiavam os samaritanos também odiavam os judeus, eram 2 povos que não toleravam um ao outro por questões históricas, né, os samaritanos terem apoiado alguns inimigos de Israel, terem ajudado alguns inimigos de Israel a tomar Jerusalém, a profanar o templo, né? Mas antes disso também os israelitas também aprontaram lá com os samaritanos. Então era um povo que não se dava bem, eles não se falavam um com o outro, né? Se um samaritano passasse por Israel, era perigoso ser apedrejado, enfim, era treta, né? E Jesus foi falar com essa mulher samaritana, né? Não vou contar a história da mulher samaritana porque não é a intenção da aula aqui, mas é muito linda a história, né? Se vocês puderem depois, pega ali João, né, capítulo 4 e começa a ler ali, que até o capítulo 30 é muito, muito bonito. Mas vamos falar aqui sobre os adoradores em espírito e em verdade. Jesus disse assim para a mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz isso porque um pouco antes a mulher samaritana tinha dito assim, né, que os israelitas diziam que
lugar de adorar no templo. Os samaritanos diziam que o lugar de adorar era no monte, né? Especificamente, a Bíblia não cita isso, mas no Monte Gerizim, né? Tem toda uma história por trás, né? E desde o princípio da história, a maior parte dos povos sempre adoravam o seu Deus ou num templo ou em montes, né? E normalmente até os templos eram construídos em lugares altos. Por quê? Porque existia lá uma tradição, um pensamento, né? Que eu estou assim, né, no lugar alto, eu estou mais próximo de Deus. Então, as pessoas associavam a adoração a Deus a coisas físicas, a coisas materiais, a templos, a locais altos. E Jesus vem e diz que não está associado a nenhuma questão física. Né? Ele diz no 24, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Né? Jesus queria dizer o seguinte, não importa onde você está, não importa o local, você pode estar na igreja, você pode estar no seu quarto, você pode estar dentro do seu carro a caminho do trabalho, você pode estar dentro do metrô a caminho do seu trabalho, você pode estar voltando dentro da van após ter ido na sua faculdade. Não importa o local, importa o coração, importa a atitude, né? Importa o espírito, adorá-lo no espírito, porque Deus é espírito. Deus não está preso, né, nessa caixinha que o homem criou, né, e que eu tenho que ir na igreja para adorar Deus. Você deve ir na igreja para congregar com seus irmãos, né? Não porque Deus está lá na igreja, Deus está aqui. A Bíblia diz que Ele é onipresente. Ele está aí do seu lado. E Deus é Espírito, né? Então nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, não nos limitando, né, a esse tipo de questão de localização. A Bíblia diz também que devemos adorar Deus na beleza da sua santidade. Está escrito lá em Salmos 96, 9. Adoração é o antestrado dos pés de Deus. Salmos 132, 7. Entendemos por isso que a adoração, né, feita na terra deve ser uma adoração humilde. A adoração deve ser só a Deus e Jesus Cristo, seu Filho, feita no Espírito. Somos verdadeiros adoradores se lhe obedecemos, se trabalhamos pelo seu nome e seguimos a sua palavra. Né? Agora a gente vai aqui para o último tópico da aula, que é um tópico não menos importante e que tem a ver com os nossos dias de hoje, é a influência da música. Então é muito interessante, e a gente já viu até agora alguns exemplos aqui de pessoas que louvaram a Deus e foram libertas da cadeia, estavam presas injustamente, né? Pessoas que louvaram a Deus e de repente a glória de Deus se manifestou no templo. Pessoas que louvaram a Deus, né, antes da guerra, e quando chegaram, Deus havia derrotado todos os inimigos de forma milagrosa, né? Então vocês notam que a música, o louvor, a adoração feita da maneira correta, ela tem um poder muito grande. E a música ainda hoje tem um poder muito grande, para o bem e também para o mal. Né? Então, a gente vai ver aqui, vai falar primeiramente um pouco do poder da música para o mal. Né? Então, nós sabemos que Satanás, né, ele usa a música de forma muito eficiente para alcançar os propósitos dele. Né? E está descrito muito claramente na Bíblia, né, que antes da queda, Satanás, que tinha o nome angelical de Lúcifer, né, era chefe dos músicos. Né? E lá em Ezequiel 28:13, nós temos esse registro. Vamos dar uma olhada lá. Ezequiel 28:13.
Livro de Ezequiel 28:13. Vamos lá. Aqui, Ezequiel 28:13. É muito interessante esse trecho. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, esmeralda, ouro, te fizeram os engastes, os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. É isso. Aí, ó, talvez vocês vão falar aqui, é que está numa linguagem meio difícil a Bíblia, mas aqui, ó, vou ler de novo. Estavas no jardim da pedra, blá, blá. Quando ele faz a descrição de emeralda, das pedras, de ouro se te fizeram os engastes. Engastes quer dizer pandeiro, tamborim. E os ornamentos, né? Não, é engastes de tamborim só, né? Então, quer dizer, fizeram de ouro instrumentos musicais. Deus fez instrumentos musicais de ouro para Satanás. Então Satanás, quando ainda era Lúcifer, né, tinha total associação com a música, e os estudos dizem, né, que ele era um chefe, né, dos músicos ali, né? Então ele deveria usar, né, Lúcifer, à época, deveria usar esse dom para a glória de Deus, né, para louvor e adoração a Deus. Mas quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu, né, e se prostituiu, né, e prostituiu também esse dom, prostituiu também a música, e começou a usar a música, né, para o mal ao invés do bem, né? Ele tem sido muito eficiente até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, eu conheço muitos amigos, conheço pessoas que, por exemplo, tinham lá um determinado vício em drogas, por exemplo, e quando ouviam determinadas músicas que essas pessoas também ouviam quando estavam consumindo lá a droga, né? Aquilo era como um certo gatilho mental, né? E todas as vezes que ela ouvia determinada música ou determinada banda, né, ela sentia aquela vontade, né? Vinha a sua lembrança, né? Aquelas lembranças, aqueles pensamentos de quando ela usava a droga. Então a música, ela tem o poder de trazer lembranças, de influenciar pessoas, de trazer vontades à mente das pessoas, né? Então a música é um instrumento extremamente poderoso, tanto para o mal quanto para o bem, né? Então nós devemos ter muito cuidado com as músicas que nós escolhemos, né? E infelizmente até mesmo às vezes nos livrar de algumas músicas que nós gostamos, né, quando essas nos trazem lembranças, né, que vão nos desviar do propósito, né, vão nos levar para um caminho onde a gente não devia trilhar, né? Então vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia, né? Então um deles
Quando Moisés estava voltando do monte, né, com as tábuas da lei, né, com os 10 mandamentos, após ter ficado 40 dias lá com Deus, né, ele acabou descobrindo que o povo lá, né, os filhos de Israel, tinham se afastado de Deus nesses 40 dias e voltado a adorar ídolos, né? Eles estavam lá cantando e dançando em volta de um bezerro de ouro que eles chamaram de Deus, né? Então, isso está escrito lá em Êxodo 32:17. Vamos dar uma lida lá. Êxodo 32:17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés. Josué estava descendo junto com Moisés. Alarido de guerra no arraial, né? Alarido significa som alto, voz alta, né? Respondeu Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, ou seja, não é guerra, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira de Moisés, jogou as tábuas no chão e as quebrou. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o, reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Então, aqui uma descrição da música, né, para o mal. Outro exemplo, né? Rei Herodes sucumbiu à dança, né, sedutora da filha de Herodias, né, e ordenou a morte do João Batista. Mateus 14:6. Mateus 14:6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou Herodes. Pelo que Herodes prometeu com juramento dar tudo o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do seu juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que fizessem isso. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Então a gente tem que se atentar para aquilo que a gente ouve, né, para aquilo que a gente dança, porque muitas coisas vão levar ao mal, né? Agora vamos ver alguns exemplos para o bem, né? Então a música tem efeitos terapêuticos também, né? Efeitos que vão nos trazer calma, vão nos trazer paz, né? Mas eu preciso escolher bem a música. Então vamos ver um exemplo aqui, 1 Samuel 16:23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre o rei Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele, né? Outro exemplo, quando Josafá precisou de um profeta, numa ocasião de crise nacional, ele chamou Eliseu, e o profeta chamou um músico. Vamos ler lá, 2 Reis 3:10. 2 Reis, capítulo 3, verso 10. Diz assim: então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Vou pular para o 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe.
Ele respondeu assim porque Josafá era um péssimo rei profano. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar na mão de Moabe. Agora vamos pular para o 15. Aqui Eliseu dizendo: ora pois, traga-me um tangedor, né? Ou seja, uma pessoa que troca instrumentos de corda, um músico que troca instrumento de corda. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu e ele começou a profetizar. Ou seja, né, quando o músico veio e começou a tocar, Eliseu começou a profetizar, né? Então, outro exemplo, né, Isaías usou através de um cântico, né, uma profecia para um futuro de confiança e proteção divina para o povo de Israel. Está lá em Isaías 26. Dá uma olhada lá. Isaías 26. É o capítulo inteiro, mas eu não vou ler. Chama-se assim, Cântico de Confiança na Proteção Divina. Vou ler alguns versículos só. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos a porta para que entre a nação justa que guarda com fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, e assim vai. Isso aqui é um cântico de Isaías profetizando o futuro da nação de Israel, né? Então, por aqui, né, a gente vai dando encerramento nessa aula de hoje, cujo tema foi louvor e adoração, né? Quero deixar esse recado para você: tome cuidado com aquilo que você ouve, tome muito mais cuidado ainda se você é pai, com as músicas que o seu filho está ouvindo, porque elas podem inclinar o teu filho para o bem ou para o mal, e a nós também, né? Lembre-se que você deve louvar a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na sua vida, por Ele ter te criado, por Ele te manter seguro, por Ele te dar saúde, né? Lembre-se que, né, a adoração é uma atitude de coração, né, e muito mais importante que uma atitude exterior. Não adianta ficar cantando para lá e para cá, né, se o teu coração está longe de Deus, ok? Eu peço, aliás, eu desejo um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, né, para todos vocês, e espero vê-los aqui domingo que vem para a nossa próxima aula, né? O tema da nossa próxima aula, um tema extremamente importante, né, que será evangelismo e discipulação, ok? Um grande abraço para todos vocês aí, um ótimo domingo, Deus abençoe. Tchau, tchau.